Uma vez, Pai, para, Senhor, aprender do Senhor. Ó Deus, aqui estamos com os nossos corações inclinados, Senhor, para receber os Teus conselhos. Graças te damos porque ainda temos conselhos do Senhor na terra. E aqui é um lugar onde o Senhor nos fala, Senhor. E nós estamos aqui em busca de mudança, Senhor. Nós não queremos de forma alguma advogar erro em nós. Muito pelo contrário, nós queremos expor a cada um a Ti, para o Senhor nos libertá-los, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, para brincar de ser crente. Não, Senhor. Nós estamos aqui em busca, Senhor, daquela transformação que somente o Senhor pode fazer. Ó Deus, ajuda-nos mais uma vez, Pai. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós sabemos que esse é o desejo de cada um que entra por entre essas portas, Senhor. Ó Deus, queremos, ó Deus, considerar cada conselho do Senhor para nós, Pai. E te pedimos força para colocar em prática, Senhor. Quando estivermos lá fora, quando estivermos diante das tentações, Pai. Que possamos fazer como Davi. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra Ti. E nós queremos esta palavra dentro de nós, Pai, para nos proteger do mundo mal lá fora, Pai. E aqui é o lugar onde o Senhor nos ajuda. Aqui é o lugar onde o Senhor nos aconselha, como o Senhor fez esta manhã. E nós estamos felizes, Senhor, porque nós vimos que isso traz libertação nas nossas vidas. Isso faz com que nós deixamos de ser pessoas desordenadas e passamos a ser pessoas ordenadas, Senhor. Nós sabemos que cremos num Deus que é ordenado e que gosta da ordem. E se o Senhor gosta disso, nós gostamos também, Senhor. Ó Deus, e nos ajuda, meu Pai Celeste. Por favor, nos ajuda, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos esforçar. Fazer aquilo que cabe a nós para deixar isso descer nos nossos corações, Pai. E mais uma vez te pedimos, nos ajude durante essa tarde, Senhor. Queremos, Senhor, mais dos Teus conselhos, Pai amado, para sair daqui mudados, transformados, vidas que agradam ao Senhor, Pai. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, e te agradecemos, meu Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Graças a Deus, mais uma vez, nós aqui neste lugar, né, irmão Ronan? É verdade, irmão. Depois de uma escola abençoada, né? Vários destaques. Eu destaquei aqui. O melhor artista para nos servir de exemplo se chama Jesus Cristo. Porque ele fez muitas coisas boas. Por exemplo, é a única sepultura que está aberta, né? E eu ligo com o outro. Desde o dia do seu nascimento, a morte está te perseguindo. E ela vai matando aos poucos. Mas lá na sepultura o cristão dá uma rasteirada nela, deixa ela na sepultura e o espírito sai. Né? Verdade. E pega um corpo glorificado. Irmão Ronan, isso tudo se nós considerar esses conselhos, né? Se nós considerar. Essas coisas tudo nós viemos, igual você falou aí. Se nós considerar os conselhos que nós ouvimos, né? Isso, conselho esta manhã, da palavra. Né? Esses conselhos da palavra. E já que você entrou nos tópicos, irmão Ana, também me lembrei, foi citado de um jovem chamado José, né? José, bom exemplo. Que bom exemplo ele nos deu, hein? Jovem, eu anotei aqui, ó, irmão Ana, quando o pastor Adalto falava de José, eu anotei aqui. José, ele era cristão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele foi cristão lá na sua terra, mas ele não deixou de ser cristão quando foi lá para o Egito, não, né? Era o Egito, um país pagão. Pagão, né? Só ele, pelo menos que a Bíblia fala, só ele ali que servia ao Deus vivo. E ele não teve isso como desculpa para abandonar a sua fé, o seu Deus. Poderia ser uma vítima, né? Isso. Senhor, eu estou sozinho aqui. Sozinho. Mas não, lá ele mostrou quem ele era e ele mostrou o Deus que ele servia, né? Exatamente. Então ele mostrou para o Egito ali qual era o Deus correto em se servir. Mas ele mostrou, irmão Ronan, foi com a conduta, né? Com a conduta. E é dessa forma que devemos mostrar, né? Com a conduta. Com a conduta, né? Mas vamos cantar, né, irmão Tiago? Vamos cantar. Daqui a pouco nós vamos entrar mais um pouquinho de José, sobre o namoro de José com a Zenate.
Era Zenate, né? O nome da namorada, depois se tornou esposa. E antes disso, vamos cantar com o nosso irmão Tiago. Vamos. Porque teu amor é melhor que a vida. Só em ti encontro paz. Vamos começar com este? Porque teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Você pode cantar conosco? Porque teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo e dizendo: Filho, eu estou aqui. Vamos cantar isso também? Cante em espírito de adoração ao Senhor nesta tarde. Como é bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: ó, não temas, filho, pois estou contigo.
Obrigado, irmão Tiago. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ficar de pé? Vamos ler a escritura para o nosso tema de hoje. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nosso tema hoje é: namoro santo é possível? Namoro santo é possível? Baseado nessa escritura aqui, nosso irmão Ronan vai ler para nós agora, Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Irmão Ronan, nós vivemos, nem diz o outro, nos mundos modernos, né? Eles falam aí, estamos no mundo moderno, e eles querem empurrar essa modernidade goela abaixo em cima das pessoas, né? É esse mundo sodomita, né? E aí, irmão Ronan, aí está a pergunta para cada um de nós. Nós vamos aqui trazer hoje alguns depoimentos de irmãos, né? Que vai nos ajudar com a sua própria experiência. Mas a pergunta é, irmão Ronan, namoro santo é possível? Pois é possível. É possível? É possível. É possível. É possível. Nós hoje tomamos o exemplo de José, né? De José. José. Nos dias atuais, né? Contemporâneos de William Branham. William Branham. É verdade. Possível. Que ele era tão severo em relação a isso, que quando ele via uma moça fora do comportamento normal, ele levava para os pais, né? Exatamente. Hoje nós ouvimos. Fugia daquilo, já fugia né? daquilo. Ele nem a melhor maneira é fugir do início. Fugir do início. E aí nós vamos começar aqui só para uma pequena introdução. O namoro cristão,
é um relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, não? Sexo oposto, né? Sexo oposto. Sexo oposto. Só que a mídia quer empurrar aí que tem que ser do mesmo sexo. Mas a Bíblia não fala assim, né? Então aí começa. O namoro cristão é um relacionamento entre duas pessoas de sexos opostos, baseado no amor, tendo por finalidade maior preparação para um casamento, irmão Ronan, segundo Deus. Segundo Deus. Tudo que nós fomos fazermos ou falarmos aqui neste lugar está baseado segundo Deus, segundo a palavra de Deus. E aí vamos falar aqui onde Adão aí, irmão, a segunda linha, Adão sentiu falta de algo, né, irmão Ronaldo? Falta de algo. Lê para nós essa parte aí. Adão sentiu então falta de algo ou de alguém com quem poderia falar, interagir, trocar ideias, informações, dialogar. Então Deus se posiciona sobre o assunto ao mencionar: não é bom que o homem continue só. Ó, Deus mesmo diz, né? Fazer-lhe uma adjuntora como complemento dele. Então, irmão Ronan, Deus mesmo disse: não é bom que o homem fique só, né? Para quê? Irmão Ronan, agora aí é onde que está a coisa, né? Para que serve o tempo do namoro, hein? Para que serve o tempo do namoro? Para passear, irmão? Para passear, irmão? Ir ao cinema? Ixi, misericórdia. Então, vou aqui no Andim já, começar logo aqui. Irmão Anderson. Irmão Anderson, o senhor parece com José. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Irmão Anderson vai nos ajudar aqui agora. A gente está tomando... A gente tem exemplos vivos hoje, né, meu Ronan? É verdade. Exemplos vivos hoje. E o Andim, ele é um desses exemplos. Eu vejo... Vocês pensam, irmão, que Deus... da maneira que você procede lá no namoro, você pensa que não vem depois as bênçãos futuras, irmão? Vem as bênçãos futuras. Estamos falando aqui de José. José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Abaixo de Faraó ele. Abaixo de Faraó só era ele. Isso. Mas olha o comportamento do José lá atrás. Você já imaginou se ele aceitasse aquela proposta da mulher de Potifar? Isso. Ele nunca ia atingir esse nível. Com certeza. Nunca ia atingir. Mas por causa do comportamento dele lá atrás, de fechar, irmão Anderson, as portas para tudo quanto é coisa errada, ele falou: na hora certa vai vir a Zenate. É a Zenate mesmo? É o nome da mulher de... É a Zenate mesmo, é? A Zenate, né? Na hora certa veio a Zenate. Deus abençoou tanto de todos os sentidos. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. E aqui está um José dos dias do século 21. A gente sabe, conhece um pouco assim a história dele. Bonita, cristão, determinado. Deus deu uma esposa. E aí Deus vai abençoando no trabalho. E tudo isso pelo fato do que aconteceu lá atrás. Fala um pouquinho, irmão Anderson, de acordo com a tua experiência mesmo, de vida, para ajudar outros jovens que perdem esse grande privilégio de vir no altar, né? Perde por causa de dar lugar à tentação. Fala um pouquinho sobre a sua história. Boa tarde com Jesus. Aquilo que a gente ouviu hoje de manhã, sobre você formar uma base, né? Para ter uma casa que sustenta. Pode vir qualquer tempestade que aparecer, essa casa vai estar sustentada. Então eu vejo o namoro como essa construção dessa base, que é para o casamento, né? Então se você constrói a base corretamente, seguindo ali o que deve ser seguido, você vai ter uma base boa e consequentemente uma casa boa, que nessa analogia, um casamento bom. Qualquer tempestade que vier, você vai estar sólido, né? E eu penso assim, irmão Magno, as bênçãos, elas são consequências das decisões que nós temos na nossa vida, em cada situação que a gente passa na vida. Se hoje eu posso dizer que sou abençoado, foi por causa das minhas decisões, não só no namoro, outras coisas também, mas incluindo o namoro, foi a posição que eu tomei diante da minha namorada na época, agora esposa, foi que me trouxe as bênçãos que eu tenho hoje. Foi a decisão correta, assim como nós fomos ensinados hoje, a decisão de José de seguir aquilo que ele queria, aquilo que ele acreditava, foi o que trouxe a bênção para ele. Então eu vejo assim para a minha vida.
Mas, irmão Anderson, teve muitas tentações para vir te tirar essas bênçãos, né? Como vai vir para qualquer um. Fala um pouco dessa dificuldade que o jovem, tanto a moça quanto o rapaz, tem nesse período para ferir o que diz a Bíblia. Aí se você, como nós temos ouvido, se você quer as bênçãos da mensagem, namore de acordo com a mensagem. Você quer as bênçãos da Bíblia, namore de acordo com a Bíblia. Mas o diabo vai vir tentar, né? E não é fácil não é verdade? Com certeza, nós somos humanos, nós sentimos as tentações da carne, mas a gente tem que estar seguro naquilo que a gente quer, né? Não adianta eu sacrificar a minha vida toda, o meu casamento por um momento só, um deslize só. A gente tem que pensar no todo, né? Você um dia vai ser pai, uma mãe, como é que você vai passar isso para os seus filhos, né? Então eu vejo assim, você não tem que pensar no prazer de agora, né? Porque você vai ter uma vida toda pela frente e você vai estragar tudo isso por causa de segundos às vezes, né? Às vezes uma decisão errada. Então eu pensei muito isso enquanto eu namorava, e uma das coisas que me ajudou bastante também, junto com ela, foi eu trazer o Espírito Santo para o nosso namoro. Eu lia mensagem com ela, eu ligava, né, nas nossas conversas, a gente lia mensagem juntas. Então isso criou um desejo por ter o Espírito Santo no nosso namoro e agora no nosso casamento. Foi o que nos ajudou. Muito bonito, né, irmão Ronan? E aí eu gostaria, cadê a irmã Geis? Está onde? Irmã Geis. Ah, foi no banheiro? Pois é, depois eu gostaria de ouvir a irmã Geis. Está vendo? Consequência. Os dois lados, bênção e maldição, são consequência. Bênção é consequência da obediência. Maldição é consequência da desobediência. Então, dos dois lados é consequência. Bênção é consequência, maldição é consequência. Hein, pastor Adalto, o senhor falando sobre José hoje, Deus vai vivificando, como o senhor mesmo diz, né? Deus vai vivificando isso. Você vê que amplia. José foi abençoado lá na frente, tudo por causa do que ele fez lá atrás, né? Ele plantou, fez a base. Você fazer a base, você pode construir o edifício com segurança. Aí Deus deu a esposa dele, deu os filhos, e deu uma vida boa, bem estruturada. Os sonhos dele foi realizado, como o senhor falou hoje. Chegaram a chamar ele de homossexual. Homens que não têm temor de Deus. Mas ele provou que ele não era. Ele casou e teve filho e viveu fiel à sua esposa. Ele não era pecador para prostituir com a mulher do Potifar. E ele poderia jogar, pastor Adalto, tudo fora. Se ele tivesse aceitado o convite da mulher do Potifar, né? Se ele se dobrasse ali, ele jogava tudo fora. Verdade, irmão. E é importante que José foi preso por causa disso. Você vê que contradição, né? Fazendo o certo, se posicionando ao lado da palavra, foi preso, foi condenado. Então, alguém pode dizer, mas está fazendo o certo e mesmo assim parece que Deus não defende, não se posiciona. Mas no longo prazo, José virou o mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó, teve sucesso, trouxe os seus familiares e está na Bíblia, né? Tá uma boa história para nós hoje. Mas então, a melhor coisa, irmão, é você sofrer com a sua consciência em paz. Isso. José estava na cadeia, no calabouço, mas a sua consciência estava em paz. Que o pior tribunal que existe na terra é a consciência. Consciência pesada, condenada, é terrível. A cadeia fica pior 1000 vezes. É verdade. Além de você estar na cadeia, a consciência ainda está te acusando. Mas você está na cadeia, mas a consciência em paz com Deus, você faz dali como Paulo e Silas no céu, fez, né? Igual Paulo e Silas fez, um lugar de adoração, cantar e adorar. Sua consciência, o coração está em paz, como estava de José, né? Lá no calabouço, consciência em paz. Né? Isso é lindo, isso é gostoso, não dói. As lapadas que eles dão não dói, que você não deve. Isso. Né? Agora quando deve, aí dói. Fala, estou apanhando que eu devo. Aí dói mais. É doído. Mas você não deve, não dói. Você perdoa, você fala, eles não sabem o que faz. Tadinho deles. É gostoso, irmão, não dever. Ter a consciência em paz. É verdade. Por isso que é bom nós lutar para conservar isso como José conservou, né? Sanidade
de vida. Amém. E ali, irmão Ronan, em qualquer lugar, tanto nas terras de Canaã quanto no Egito, ele não mudou, não deixou de ser o José. Não deixou de ser. Não deixou de ter o sonho dele. Ter os sonhos trabalhar dele, em cima do seu sonho. E ele não deixou ninguém atrapalhar, né? Nada. Agora, irmã Noemi, ajuda nós, ajuda essas moças, irmã Noemi, como essa fase do namoro é importante. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, irmã Noemi, e a irmã vai responder. Época de namoro é um tempo de se viver com os olhos vendados, os ouvidos surdos e o cérebro travado, irmã Noemi? Fala um pouquinho para nós aí e ajuda essas moças a não perder o grande privilégio que é passar nos corredores da igreja, né? Como o pastor Adalto falou, esse testemunho lindo, com 24 anos, casou, está aí com sua esposa, fizeram aquelas etapas que trouxe a base para ele ter uma vida bem hoje, mais a irmã Serena, e a gente sabe que a irmã também fez essa escolha bonita. Ajuda nossas moças aí. O namoro é um tempo de você conhecer a outra pessoa, de você conversar, igual já foi falado, trocar ideias. Igual o irmão Andim falou, você tem que testar o rapaz se ele realmente é um cristão. No momento, igual o profeta falava, quando ele via mau comportamento na moça, ele entregava a moça para os pais dela. A moça tem o direito. Se o rapaz vir com um comportamento mau, ela tem o direito de falar, eu não quero o meu namoro assim. Se você quer o seu namoro bagunçado, você vai procurar outra moça. Mesmo que dói, que fira, você tem que fazer assim. Porque por mais que os outros vão te taxar de antiquada, que hoje em dia não é isso, que hoje em dia a gente tem livre-arbítrio, mas você tem que ter em você, conservar em você pura, conservar em você uma vida casta, que isso é bênção para você. Se aquele rapaz não te respeitar, Deus vai te dar um que vai te respeitar. Então é a moça que tem que pôr limite, ela que tem que determinar, você chega até aqui, daqui para frente você não vai mais. Então, tem moças alevosas que são, né, mais para frente do que rapazes, mas tem rapazes que também são afoitos, né? Então, a moça, ela tem que determinar, mesmo noivos, ela tem direito de falar, olha, eu não quero, eu estou noiva, eu sou sua namorada, vou casar com você, mas você tem que entender que nós ainda não passamos diante da igreja, diante do juiz, que nós não somos casados ainda. Então, dá para esperar, a gente pode esperar mais o tempo que a gente determinou. E, assim, depende da moça, porque é difícil. Você ter um namoro cristão não é fácil, porque você ama a outra pessoa e as tentações vêm. E ali, igual o irmão Andim falou, você tem que pôr Deus no seu namoro, porque senão você cai mesmo. Você não consegue manter um namoro cristão. É possível ter, sim, um namoro cristão, mas se não tiver Deus, não consegue. Então, você tem que falar, olha, eu quero um namoro cristão. Então, a gente determina limites, isso já faz parte do namoro, você conversando com o rapaz e já colocando dentro do namoro, e com os olhos abertos, igual o irmão Magno falou, com os ouvidos abertos para ouvir o que ele fala para você, para ver, discernir espírito, e com a mente aberta também. Você tem que entender que aquele rapaz vai ser uma pessoa que vai viver com você para sempre, até Jesus vir. Então, se você ficar envolvida só na paixão, na beleza, aquilo tudo vai passar, e a vida a dois tem que ter uma base. O cristão, ele é chamado de protestante por causa disso. Ele protesta as coisas pecaminosas. Há um espírito hoje que ronda a terra, insinuado por esses meios de comunicação, principalmente a Rede Globo, de naturalizar as coisas. Naturalizar. Homem viver com homem, isso é natural. O que tem? Isso é natural. É direito de expressão do amor. Amor livre. Amor livre. Eu lembro quando os Estados Unidos, ano passado, ouvi isso. O Congresso americano liberou o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aí o presidente dos Estados Unidos falou em cadeia de televisão, internet, disse: essa é a grande vitória do amor, quer dizer, amor livre. Então, isso é um espírito que está batizando a terra, naturalizar as coisas. O que tem? Não faz mal, não tem problema.
Mas a nossa constituição do cristão não é essa do nosso país. Não importa se a constituição do nosso país naturaliza isso através de um congresso de deputados, senadores, que não tem temor à Bíblia. A Bíblia. Não interessa o que eles criam de leis. Porém, nesse sentido aí, o cristão não se dobra diante dessas leis. Onde já se viu, gente, o sentido etimológico da palavra casamento. O sentido etimológico, você procura o dicionário, qualquer dicionário aí te ensina. Casamento é união de dois sexos opostos. Não é dois sexos iguais, é dois sexos opostos. Como é que pode dizer que isso é casamento, união de sexos iguais? Então, isso choca com a palavra, com o sentido etimológico da palavra. Nem com a Bíblia, mas com o próprio sentido etimológico das palavras. Então, o espírito maligno que está batizando a era, eu estou falando isso, que nós temos crianças, adolescentes que estão crescendo. O irmão Brana punha a mão na cabeça e lembrava dos meninos dele, dizia: Deus, que será de José, de Sara, ter que crescer nesse mundo tão mal? Isso faz 50 anos que ele falou isso. E hoje, 50 anos depois, ficou muito pior. Então a gente põe a mão na cabeça. Sinceramente, quando eu vou apresentar uma criança aqui, como eu apresentei hoje dois, de um lado eu me alegro com os pais, que é um presente maravilhoso, mas do outro lado eu choro por dentro. Choro ao pensar que essa criança veio ao mundo num tempo tão cruel. Ela vai ter que enfrentar oposições, espíritos tão cruéis. Eu choro dizendo: Deus, tenha misericórdia dessa pobre vida, que será dele, se o Senhor não tiver misericórdia. Porque o espírito naturalista, naturalizando as coisas, tem batizado o mundo e está querendo entrar na igreja. Na igreja. E se o pastor falar como foi falado hoje, muita gente sai até nervoso. Por quê? Porque está sem Deus. As pessoas se envolveram com essa tal de celular que não lê mais as mensagens. E não tem mais temor da Bíblia. É verdade. Qualquer coisa que ouve mexendo com o sentimento diabólico que há lá dentro já empina a carroça. Gente, nós temos que ser convertidos para nos libertar desse espírito nojento chamado Laodiceia. Ou você sai de Laodiceia, ou Laodiceia não sairá de você. Das duas coisas uma acontece: ou nós saímos de Laodiceia, ou Laodiceia não sairá de nós. Tornaremos advogados de Laodiceia, advogados da Globo, com suas novelas sujas, insinuantes, batizando a mente dos adolescentes, das crianças. Menininho. Essa semana eu tive que chorar. Uma irmã falou para mim, quase em choro: pastor, meu sobrinho está casando com outro rapaz. Menino que foi criado aqui, menino bom, mas ao cruzar seu espírito lá na escola, com o espírito de meninos atravessado lá na escola, caiu nessa desgraça. Gente, o diabo não está brincando, ele entrou para destruir. É hora de nós gritar: Deus, salva nossos jovens, salva nossas famílias. Ninguém pode levantar o dedo, gente, dizer: eu estou isento disso, minha família está. Faça isso não, você está sendo um louco. A hora é muito séria, o anjo da morte veio para matar. A última praga que caiu sobre o Egito foi praga para os jovens, para os filhos, e a última praga que está caindo é destruindo também os filhos. E com o apoio das grandes emissoras, dos grandes meios de comunicação, naturalizando o pecado e dizendo: que tem, não vai mal, esse pastor é ignorante, é machista. Então a Bíblia é machista. Chamando até o pecado de arte. Então a Bíblia é machista. Eu fiquei estarrecido outro dia, eu vi uma reportagem de uma apresentação de um ator de cinema nu, e menina passando a mão nele, depois
A mídia brava porque um juiz lá processou aquela empresa de patrocinar aquilo, a mídia ficou revoltada. O que tem? Não faz mal. Oh, que espírito terrível está caindo sobre a humanidade. E eu pergunto, nós, a igreja Tabernáculo da Fé, está livre disto? Eu vejo a igreja, como o irmão Brana disse, Tabernáculo Brana, você não está livre disto. Se não houver a jogar fora esses celulares para desatrapalhar nosso tempo de ler mensagem, você vai ver isso na sua casa, com seus filhos, seus netos. Você que parou de ler as mensagens, parou de ler a Bíblia, envolvido só com essa mensagem. Eu tenho que atender a irmã fulana. A irmã ciclana mandou como é que chama? Um zap para mim. A irmã fulana mandou um zap. E aí não tem tempo. O tempo dela é só com o celular na mão. Não se vê mais com mensagem na mão. E o que nos transforma é a mensagem. Não é zap não. Irmãos, se nós não entrar em desespero, a Laodiceia nos engole, que ela veio faminta. Jesus tenha misericórdia de nós. Amém. Irmão Regimilton, qual o conselho que o senhor daria, né, pela experiência que já passou, solteiro, casado, qual o conselho que o senhor daria para o jovem, como ter um namoro cristão? Irmão, segundo o que o pastor está falando, né? Ou a sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Então, em primeiro lugar, Deus. Tudo que o jovem, o cristão for fazer, se ele não tiver Deus em primeiro lugar, ele já começou a fracassar bem aí. Em primeiro lugar tem que ser Deus. E oração, leitura da Bíblia, leitura da mensagem. Infelizmente, como o pastor disse, os nossos jovens com tanta ocupação hoje, essa era moderna, uma era tecnológica que traz muita informação, mas se nós não tirarmos nosso tempo para com Deus, nós não venceremos. E aí, se nós não temos esse tempo com Deus, nós não temos força para resistir às tentações, porque elas virão. Como vem para cada pessoa, em cada fase da vida, as tentações vêm. E a pessoa tem que estar preparada para vencer. E o que nos prepara, o que nos dá fé para vencer as tentações é a leitura da Bíblia e da mensagem. Porque o irmão Brano nos disse que a fé para o rápido está nas mensagens. E se a fé de rápido está nas mensagens, a fé para vencermos todas as tentações também estão nas mensagens e está na Bíblia. É encher da palavra, né, irmão Magno? Verdade. Aí aqui, irmão Ronan, namoro não é passatempo. Moças, rapaz, não entra nessa de que namoro é passatempo, irmão Ronan. Que acontece muito, né, irmão Ronan? É verdade. Namoro não é um passatempo. E o cristão consciente deve encarar o namoro como uma etapa importante e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Né? Olha só, irmão Valdinei? Irmão Valdinei, né? Irmão Valdinei, qual o conselho que o senhor dá? Conselho prático, real, como ter, né, a sua vida de jovem. O senhor foi jovem, hoje casado, já tem filhos casados, que Deus tem dado essa honra, né? Qual o conselho, se fosse dar um conselho para os jovens, como ter um namoro cristão? Bom, né, na minha época as coisas não estavam como é hoje, né? Já estava difícil, mas hoje realmente piorou. Eu até estava lembrando aqui, se a gente remeter para o tempo de Sodoma, antes de Sodoma, havia esse espírito, né, de homem com homem, porque em breve estava caindo os fogos, né, do céu. E a gente vê com tudo isso que está acontecendo agora, que também em breve vai cair fogo do céu. Então nós temos que estar firme e lutar contra esse espírito, né? Mas com relação aos jovens, eu tenho certeza, né? Nós costumamos falar, eu acho, mas a gente tem que ter certeza que o jovem tem que se apegar a Deus,
para que ele possa dar força para ele vencer, porque não é fácil, né? O mundo está totalmente distorcido, mas assim, ele tendo ler as mensagens do Mombrana, vir nas igrejas, estar congregando sempre e em comunhão com aqueles jovens que são realmente de exemplo, porque igual já foi dito, na igreja também tem pessoas que não podemos espelhar. Então é isso. Amém, muito bom. Irmã Selmi, a senhora poderia ajudar muito as moças, né, com a sua experiência? Eu acredito que, como o pastor falou, né, a mídia e tudo estão assim, fazendo uma campanha para deturbar os bons princípios. Então, tudo que é os bons princípios, para eles isso é ultrapassado, que você está atrasado, você tem que se modernizar. E eu acho que o excesso de liberdade, né, que está havendo, porque, como o pastor falou, as pessoas, hoje de manhã ele falou isso, por que você não pega o exemplo de um bom jovem na igreja? Você tem que pegar o exemplo daquele que faz as coisas erradas, porque nós somos 3 classes de crente, então nós temos que nos espelhar na palavra, naquilo que o nosso pastor está nos ensinando, porque não adianta você ouvir e você não obedecer. E as consequências estão vindo, e é claramente por desobediência, porque o ensinamento, o nosso pastor, a palavra não nos deve nada. Nós temos tudo isso, e eu acredito que nesses dias nós temos até com mais fartura do que no nosso tempo de jovem. Mas o excesso de liberdade, né, eu acho que está estragando muito, devido ao WhatsApp. Eu sei que não são todos, existem exceções, mas as moças estão muito fáceis, e como a irmã Noemi falou mesmo, elas não põem limites, então os rapazes, né, passam a não respeitar, porque elas não põem limites, se tornam fáceis, e aí é onde chega o extremo do mundo lá fora, né, acontecer isso aí. E é tão fácil a mulher hoje em dia, que enjoa, tem que ter uma novidade, né? Então eu acredito que assim, que é um despertar, né, para todos, né, e principalmente para a juventude se conscientizar que dessa forma como está sendo essas redes sociais, essa exposição muito grande, isso aí vai trazer sérias consequências, porque se voltar para o princípio, para os ensinamentos da palavra, com certeza terão lares felizes, alicerçados, mas da forma como estão, com tanto liberalismo, nada faz mal, nada tem importância, a gente vê o pastor em desespero, os irmãos, todo mundo lutando, tentando conscientizar, mas parece que as pessoas estão assim, ficando com as mentes adormecidas. É espantoso, está espantoso. Muito boa a colocação, né, do casal. E às vezes fala só para as moças vigiar. Rapaz, vigia, porque tem irmão nosso aí que afastou e a primeira coisa que ela arrumou foi um filho, né, já intencionalmente da parte da moça. Então assim, o mundo jaz no maligno, infelizmente. Irmão Magno? Mas ele não arrumou aqui. Não arrumou aqui. Por certo, houve barreira, né? Isso. Então o problema, nós estamos falando aqui dentro. Lá fora é cobra engolindo cobra. Mas aqui é que tem que ter barreira. Onde não quer, dois não briga, né? Isso. Não briga. E a mulher é que diz sim ou não. O homem é o conquistador. É um asco, conquistador. Ele carrega. Todo homem tem essa índole de ser um conquistador. Todo homem. O convertido é porque ele domina isso. O convertido ele domina. Ele é maior do que seus instintos. Mas ele carrega isso lá, incubado lá dentro dele, carrega. Agora, cabe à mulher, Mombrana delega isso à mulher. Dizer sim ou não. Né? Virar o rosto, repreender. Cabe à mulher. O homem é um devorador. Homem. Devorador. O convertido, ele domina esse espírito voraz. Mas que ele tem esse espírito devorador por dentro, tem. Ele é polígamo. Todo homem é polígamo. Isso veio lá do Velho Testamento. O convertido não desenvolve isso, porque Deus nele domina esse estigma de ser polígamo. Mas que ele carrega um embrião dentro dele de ser polígamo, ele carrega. Se abrir, vê porta
fácil de abrir. Se não tiver Deus, ele abre. Agora o irmão Brana responsabiliza a mulher, que ela tem a chave, o poder de dizer sim ou não. Ele vem com aquele estigma de conquistador, como é nato dele. Ela disse: não, aqui você bateu em porta errada. E ele sai com a quente ou está fervendo. É assim que tem que portar a cristã. Não, aqui não é casa para o seu espírito. Ela tem que ser franca. Ela, o irmão Brana responsabiliza ela, dizer sim ou não. Ela é a porta da entrada. Amém. Irmão Magno. Amém. Vamos ver com a irmã Raquel aqui, de acordo com a experiência dela. Irmã Raquel, fala para nós aí, quando deve começar o namoro, né? Que às vezes a moça não tem aquela preparação, nem o rapaz tem, e começa a se envolver. Ajuda nós, baseada de acordo com a experiência que a irmã mesmo teve. Na verdade, o namoro ele tem que começar quando os dois tiverem maturidade, né? E eu acredito que uma criança, um adolescente de 13, 14 anos não tem maturidade. Porque o objetivo do namoro é o casamento. Como que uma criança namora com esse objetivo? Não é? O rapaz tem que ter um emprego, tem que estar pensando em comprar uma casa, tem que promover a estabilidade, né? E a moça também tem que saber qual que é a parte que ela cumpre dentro de um casamento, né? Então é o tempo da maturidade. O que é a maturidade? O senhor tem aí, a maturidade é quando eles estão formados, né? Fisicamente, eles podem tomar decisões. Efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Então, criança não está dentro da maturidade, né? Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade comportamental, mental. Comportamento ou modo particular da idade adulta ou madura. Jovens muito novos, potencialmente imaturos para o namoro, né? Não vão saber como viver no namoro. E uma coisa que as pessoas, os jovens têm que saber... Eu vi uma frase uma vez que ela é bem interessante. Nós somos livres para tomarmos as nossas, escolhermos o que nós queremos, mas nós somos escravos das consequências, né? Então, se você tem um namoro imundo, você não vai ter a bênção de Deus no seu casamento. Então, se você escolher um namoro santo, você vai ter como consequência um casamento abençoado. Amém. Todos nós devemos ter, irmão Ronan, essa consciência, né? A gente, irmão Ronan, o que acontece muito é que a gente vê aí, irmão Ronan, até mesmo rapazinhos, mocinhas, sem essa preparação, e aí é perigoso, né? E aí, em vez de estar estudando, aprendendo uma profissão, pois é, está gastando ali a sua energia, exato, num namoro, né? E não vai estudar. E é até difícil, né? Porque trabalhar. Entrou no namoro, entrou em dificuldade, porque tem tentação dentro do namoro. Aí apaixona. Né? Exato. E por aí vai. E na verdade, meu irmão, o namoro aqui serve... Para que serve o tempo do conhecimento? Aqui nós vemos aqui, ó, saber se ele é paciente. Olha, saber se ela ou ele reage às fraquezas. Você tem que conhecer tudo isso antes, né, pastor Dalton? Tem que ver se aquele, ó, aqui fala mais aqui, ó, saber como ela ou ele age quando suas vontades não são feitas, né? E a moça e o rapaz têm que abrir os olhos, bem na época do namoro. Saber se a pessoa é desorganizada, né? Ou descuidada. Saber como ele reage à autoridade dos pais. O senhor deu o exemplo do senhor aqui hoje. Aquela moça que reagiu ali estupidamente com a mãe, certamente ia fazer o mesmo. E essa fase do conhecimento, irmão Ronan, vai lá no irmão Zé Patrocínio, lá, ele está com vontade de falar aqui. Irmão Zé Patrocínio, fala para nós aí, irmão Zé Patrocínio, segundo sua experiência, saber se a pessoa é preguiçosa ou ativa. Já imaginou? Chega lá, o pastor Dalton falou, casa, chega lá uma semana, um prato com comida suja, e os bichos em cima, essas coisas tem que analisar antecipado, né, irmão? Fala um pouquinho para nós, irmão Patrocínio. Bem que nessa parte eu não me preocupei tanto, porque eu já sabia, né? Não, mas essa parte do namoro é muito sério, né? Porque o namoro ele é a base de tudo para ter sucesso lá na frente. Eu analisando a história de José,
Se ele tivesse aceitado a proposta da mulher de Potifar, ele não tinha recebido o tesouro que ele recebeu lá na frente, né? De ser um governador, de ter casado com a mulher, né? Como é que é o nome? A Zenaide, né? Então, assim, tudo foi a base que ele fez lá atrás, dos sonhos dele, do objetivo, para alcançar o maior presente que Deus tinha para ele lá na frente. Então, ele estava pensando no futuro dele. Então, ele não estragou aquela base que ele fez. Então, assim, eu creio também que ele teve um ensinamento, né, dos pais de berço para respeitar esses princípios, para ter essa base, para ter sucesso lá na frente. Eu me lembro, assim, um tempo antes de eu vir para cá, né, quando eu saí de lá, a primeira coisa que meu pai falou para mim para mim respeitar as pessoas. Se eu respeitar as pessoas, eu nunca vou ter problema com ninguém. Então, até hoje, assim, eu nunca tive problema com ninguém, não tenho inimigos. Então, assim, foi a base, foi o que meu pai me ensinou. Meu pai, assim, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Assim, a única coisa que ele sabe escrever, assim, dificilmente é o nome dele, mas uma coisa boa ele me deu, foi um ensinamento, né, a educação, a base. Então, isso, assim, eu aprendi e, assim, eu procuro carregar isso para mim pro resto da vida, porque isso é o primordial para mim. Então, assim, hoje, assim, se eu tivesse aceitado proposta lá no mundo, tantas propostas que vêm, né? Então, assim, hoje eu não teria isso que Deus me deu hoje. O melhor de Deus Ele me deu. Então, assim, me deu uma esposa maravilhosa, agora me deu um filho. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, assim, o jovem, às vezes, ele ainda está imaturo, pequeno, né, novo, 13 anos, se apaixona, não tem base, não tem nada. Como é que ele vai ter um futuro brilhante na frente? Se ele não vai interessar, se ele está apaixonado, ele não vai interessar para estudar, não vai interessar para nada, a ter uma profissão. Então, assim, eu sempre lutei para me ter o melhor, para me dar o melhor para minha esposa, para meu filho, pela base, sim, também pela base que o pastor Adalto sempre deu para a gente também, né, um ensinamento. A gente nunca pode deixar isso. Não precisa ter pressa para casar, não é? Você tem que ter pressa para se preparar para casar. Casar é o segundo plano, né? O irmão Ronan casou com 29 anos e meio e está tranquilo, não estava preocupado. Uns 12. Né? Hoje Deus deu um presente para ele, ele é feliz. Amém. Feliz. Amém. Né? Não teve pressa. E na hora Deus te deu o seu presente, né? É verdade. É bom esperar em Deus. E é importante fazer isso que o senhor acabou de falar. É se preparar para chegar essa hora, né, pastor? Preparar primeiro e depois o segundo passo é o casamento. Mas tem que ter base. Como é que você pensa em construir uma casa sem fazer primeiras bases? Ela cai. Ela cai. O Negão quer falar também, ele pediu, levantou o dedo. Negão? Vai lá, Negão, lá. Quem? Negão? É porque a esposa dele falou e ele queria compartilhar com ela. Olha, na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 20. Agora é uma coisa séria. É sério, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. Sabe por quê? Porque quando começa o namoro, começa a tentação, irmão Ronan. Vem, pessoa... Todo o tempo. Todo o tempo, né? É uma coisa séria. Quando você vai escolher uma namorada ou um namorado, um homem, pois os votos são até que a morte o separe, né, pastor Adalto? E quando é ruim não morre fácil. E é assim que devemos guardar isso. O objetivo principal do namoro é o conhecimento. No namoro, as pessoas... Olha, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui já é um tópico que nós colocamos aqui. No namoro, as pessoas escondem seu verdadeiro eu. Né, pastor Dalton? É igual o gato, esconde a unha. Tem cuidado. E aí onde, irmão Ronan, a moça, o rapaz tem que abrir os olhos, né? Não pode ficar, que nem nós vimos aqui, ó, surdo, não pode ficar com os olhos vendados. Usa muito isso. Quando eu casar, eu mudo ele. Quando eu casar, eu mudo ela. Cavalo velho não aprende a marchar, não.
Isso é uma coisa, realidade lá na roça. Quem é da roça sabe disso. Depois que casa, ela vai falar: você sabia que eu era assim? Você sabia que eu era assim? Ele fala. Eclesiastes capítulo 2. Pau torto, até a cinza é torta. Verdade. Mona? Vamos pegar a opinião aqui do irmão Moisés sobre namoro. Qual o conselho que o senhor daria para o jovem, para a moça, para o rapaz? Moisés, não tem dúvida. Esse é um homem que não ter um namoro cristão, correto? Irmão, eu acredito que o jovem ele tem que ter um plano a curto, a médio e a longo prazo. Então, o plano, um projeto a longo prazo, vai dar ele uma sustentação, uma força para ele ir vencendo essas etapas. Porque a vida tem fases e tem as suas etapas. Então, o jovem, quando ele ainda não está no namoro para casar, ele tem uma liberdade de conversar com as moças, com as pessoas de uma forma cristã. Isso aí não é um problema, né? A pessoa conversa, tem amizades na igreja. E em se tratando do casamento, o casamento na vida de um homem é um projeto maior. Então ele não pode abandonar esse projeto maior em prol de qualquer uma outra coisa, que as outras coisas são menores nessa caminhada, né? Porque as propostas surgem para todo mundo, mas você tem um projeto maior e você está olhando para ele. Então o jovem tem que pensar nisso, né? Que o casamento é um projeto maior, a sua vida de construir, porque uma família se constrói, uma casa se constrói, tudo na vida é construído, assim, não vai cair nada de graça. Então isso é você que constrói, então você tem que ter esse plano maior, um projeto maior, fica mais fácil você abrir mão, que todas as outras coisas você considera como coisas menores. O sonho de José era o seu projeto maior, né? Ele investiu e nada tirou aquele sonho dele. Eu estou admirado do Elias. Elias tem a pastinha de reverendo também, ó. Elias, Josué, você está com a pastinha. Aí dentro tem Bíblia, tem inário, né, Elias? Bonito, bonito. Eu era assim, sabia? Eu queria passar meu filme, mas naquele tempo não tinha filmadora. Eu me batizei com 12 anos. E desde então eu vinha para a igreja assim. Eu não tinha pastinha, porque naquele tempo era uma pobreza, eu não tinha dinheiro para comprar. Mas eu trazia minha Bíblia na mão, minha Bíblia, agenda, inário. Todo culto. Ia anotar o pregador pregando, eu anotando. Eu tenho anotação ainda quando eu era criança. Não sei se a minha esposa jogou fora. Quando eu casei, ela fez um limpo assim. E tinha umas cartinhas das moças também, e ela pegou e jogou fora. Mas eu tinha até pouco, antes de casar eu tinha. Eu não me orgulho do meu eu, mas me orgulho do Senhor que me ajudou. Isso é lindo, eu acho bonito isso, Elias. Cultiva isso, não só você. Ó, irmão, como é que você chama? Arão tá bonito, olha que gravatona bonito, o ternão dele. Dá um close nele aí, irmão. Dá um close no Arão, fica de pé, Arão. Olha, bonito. Bonito. Não é porque ele é bonito que ele vai namorar, não. É bonito, um cavalheiro bonito, né? Cavalheiro bonito, né? É bonito ser bonito, é bonito ser bonito. Parabéns, parabéns. O filho, isso é sonho. Cada garoto tem que ter um sonho de ser o melhor. Melhor na sala de aula, o melhor crente na igreja, ser modelo para os outros. O melhor no trabalho, na empresa. Cada crente verdadeiro tem esse sonho, como José tinha, dos outros curvar, se for preciso curvar ele, ser o melhor, um destaque, um exemplo, um modelo. É o que Paulo ensinou a Timóteo: seja tu um modelo. 1 Timóteo capítulo 4. Amém, né? Nosso tempo se foi, né, Morna? Faz para nós aí, Morna, o resumo, fechar essa grande, como o profeta acabou de falar aqui no parágrafo 20, uma coisa muito séria que a moça, uma etapa muito séria que a moça e o rapaz têm que enfrentar, mas eles têm que enfrentar isso com Deus. Se não tiver Deus, não chega aos objetivos reais, não é verdade? É verdade. É como o pastor colocou, né? As consequências serão suas e as bênçãos também serão suas, né? E a melhor coisa quando você tem um namoro decente é que dá uma paz, né, se o casamento às vezes pode temporariamente ter um desajuste ali, mas você fala: o meu namoro foi decente, então você tem paz, né? Se você fez correto, você sabe, Deus
vai prover, porque eu fiz a boa plantação, e isso é uma riqueza muito grande, e ninguém vai poder tomar de você. O diabo não pode tomar isso de você, porque você viveu, você vigiou. E para os jovens que estão namorando, de tudo que foi falado, se você pegar uma coisa, com certeza isso vai te ajudar assim, em 90% teu namoro cristão. Está namorando, não fique os dois a sós, em hipótese alguma. Se você fizer isso, terá tudo para chegar no altar, o namoro correto, a vida pura. Porque os seus hormônios são mais fortes que você. Por mais que você sabe que não pode e tal, mas se tiver os dois ali a sós, no escuro e tal, você não vai dar conta. E aí o outro também não dá conta, os dois tombam, né? Ela é crente, mas o diabo não é crente. O diabo não é crente. Os hormônios não são crentes. Exatamente. Os hormônios não são crentes. Não são crentes, exatamente. Não são convertidos. Não são convertidos. E eles dominam você. Domina. Então tem que ter alguém, né? O pai, a mãe, o irmão, quem for, tem que ter alguém. É prudência, né? É prudência, vigiar. Você trabalha, por exemplo, você é um corretor. Ir na casa de uma, como é que chama? Uma cliente, você vai sozinho, ela está sozinha lá. Isso é prudente? Não é prudente. Os hormônios não são crentes. Isso. Você é crente, mas seus hormônios nem os dela são. Exatamente. Isso você está expondo o pescoço à forca. Isso. Vigiar. Amém. Vocês foram ajudados nessa tarde? Amém. Estamos saindo daqui mais lustro, né, meu Ronan? Mais lustro. Mais lustro. E essas coisas Deus nos dá é para nós colocar em prática, meus irmãos. Isso aqui, meu Ronan, às vezes nós falamos o resultado, é bom ouvir, né? Que a fé vem pelo ouvir. Isso. Mas o resultado maior é quando colocamos em prática, né? Colocar em prática. José teve um resultado maior porque ele colocou em prática. Em prática, exatamente. Então vamos orar, encerrando com o irmão Ronan. Meu Deus, meu Pai, Salomão disse que as palavras do sábio deveriam ser escritas em pedra, meu Pai, e relembrada todo dia. E aqui nós estamos relembrando as boas palavras da Bíblia, para vigiar, para ter uma vida santa, pura. Não é porque o mundo está em pecado que nós devemos acompanhar, meu Pai. Não, aqui nós devemos ter ainda mais puro. Lá em Apocalipse fala, o que é santo seja ainda mais santo, o que é puro seja ainda mais puro, o pecador ainda mais pecado, mas o santo ainda mais separado, meu Pai. Ó Deus, assim é no natural, assim também é o nosso espiritual, meu Pai. O mundo está caído, mas a noiva do Senhor, ela está cada vez mais pura. E por isso, meu Pai, nós dissemos, volta, Senhor, para levar o teu povo. E nos ajude a estar no posto do nosso dever. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.